Olá, seja bem-vindo ao Life Exchange. Eu sou o Diego E eu sou a Josi. e hoje nós vamos falar sobre como é fazer o intercâmbio em casal. Então, acompanhe aí com a gente. Bom, a primeira coisa, na nossa opinião, e a mais importante, é que isso seja uma vontade do casal, Isso né? é bem importante. Que os dois estejam 100% juntos e de acordo nesse projeto, que seja uma vontade de ambos. Não que um vá, eu vou fazer só porque o outro quer fazer. Talvez dê certo, talvez não. Então, na nossa experiência, As duas pessoas têm que querer bastante a gente tava os dois ali com a mesma intenção. Então, e essa é uma decisão bem importante, né? Por isso que as duas pessoas têm que isso, estar realmente a fim de fazer isso. exato. E também depende o objetivo, né? Daqui um pouco, mais pra frente, tem um objetivo de fazer um intercâmbio, sei lá, de um mês, vai, faz e volta. A gente resolveu fazer um intercâmbio de 6 meses. Então, é um tempo que a gente precisa pensar e que isso precisa ser levado em consideração. Então, depois desse ponto principal, onde o casal tem que estar de acordo, aí vamos fazer o intercâmbio. E como que é fazer? Como que é estar lá, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho da nossa experiência. De 2 anos, a gente já tá aqui fazendo intercâmbio, estudando inglês. E então, a gente vai colocar, assim, algumas coisas que são boas e outras que são, talvez, não boas, não sei. Aí, enfim, vai depender da experiência de cada um, né? E eu acho que a primeira coisa, assim, é a questão do ser mais barato. A gente considera isso uma coisa boa, uma coisa interessante do intercâmbio em casal, que a gente acaba economizando, né? Arranjar uma vaga para casal, considerando que o casal vai dividir as contas, acaba sendo uma opção mais em conta, mais barato do que uma pessoa solteira tendo que alugar uma vaga ou um quarto sozinho. Então, economicamente, a gente acaba saindo em vantagem. Então, as nossas compras do supermercado a gente também divide. Então, a moradia é dividida. Então, acho que, considerando o quesito financeiro, Sim. é mais vantajoso fazer em casal. Bom, segunda coisa que a gente acha uma vantagem, talvez, é a questão da privacidade. Porque a vida do intercambista aqui, a gente sabe que vai dividir quarto, vai dividir casa, né? Tem pessoas, tu vem sozinho, tu chega aqui, tu precisa achar um lugar pra morar, às vezes tu vai dividir um quarto com 3, 4 pessoas, talvez, que tu nunca viu na tua vida. A gente está considerando o custo de vida aqui em Dublin. Mas, na verdade, assim, isso que a gente está falando funciona para todo intercâmbio e para a maioria das maiores cidades do mundo, a realidade é essa. O custo de vida é alto e por isso é comum estudantes intercambistas dividirem uma residência, dividir um apartamento ou dividir uma casa. Exato. Então, mesmo que a gente divida a casa, como é a nossa realidade hoje, né? A gente mora num apartamento com outras pessoas, mas a gente tem o nosso próprio quarto. Então, às vezes, se tu tá meio, nossa, hoje eu não tô muito afim, quero ficar quieta no meu canto, vou lá pro meu quarto e a gente acha que isso é uma coisa bem interessante da questão de fazer o intercâmbio em casal. O casal acaba tendo essa privacidade, né? Muita gente que vem fazer o intercâmbio solteiro acaba ou dividindo um quarto com uma pessoa que não conhecia, às vezes é completamente estranho. Tudo bem que no futuro essa pessoa pode virar o super best aí dessa pessoa, mas vai estar dividindo o quarto sempre com uma outra pessoa, né? Então, se a pessoa já não é assim muito, né, de dividir aquela coisa, venha preparado pra isso, gente. Ou então vai preparado para pagar um pouco mais caro e um quarto sozinho ou em uma residência sozinho, né? Exatamente. Mas não vai ser barato. Bom, outro aspecto positivo que a gente anotou aqui é o apoio emocional. Então, assim, estar fora do nosso país, estar longe de toda a nossa família, de todas as pessoas que a gente conhece, em alguns momentos pode ser bem difícil. Então, eu imagino que para quem está sozinho é muito mais difícil do que para quem veio acompanhado, né? Então, com certeza, a vida em casal vai ter essa vantagem. Então isso é bem... Porque as coisas durante o intercâmbio, elas acontecem com uma intensidade muito grande, né? E a gente saiu de uma vida que a gente tinha lá, um conforto, um comodismo, talvez, né? E a gente tinha uma vida ok, estruturada, toda a família junto. Aí tu vem pra cá, tudo é muito intenso. E às vezes tu pensa, quando um pensa em desistir, talvez, acho que a gente nunca teve esse caso, apoia, né? Mas muitas vezes quando acontece de alguém tá pensando, acho que não dá mais, eu vou desistir.
A outra pessoa vai apoiar. Dar um apoio. Então, acho que o apoio emocional, ele é um fator bem interessante para quem vem em casal. Então, acho que ajuda muito isso. Mas também existem algumas coisas que podem ser uma dificuldade para vir fazer o intercâmbio em casal. Uma dificuldade é de achar uma vaga para casal, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a privacidade por ter o nosso quarto, quando a gente vem fazer o intercâmbio, assim como estudante de inglês, muitas vezes alguns lugares não aceitam ou tem muitas restrições. E porque também é muito mais vantajoso a pessoa pegar um quarto e botar 4 pessoas do que botar 2 pessoas. Para quem está né? alugando o imóvel, pode ser mais vantajoso financeiramente alugar para mais pessoas solteiras do que para um casal. Então, por isso é um pouquinho mais difícil encontrar vaga para casal. Não é absurdo, mas é um pouco mais difícil. A gente não teve, assim, muita dificuldade. A gente fez muitos contatos. E desde o Brasil, antes de sair, a gente já estava fazendo alguns contatos. E então a gente sempre buscou e procurou bastante. E assim, tem vaga de casal? Tem, não é que não tenha. Né? Mas talvez achar uma vaga boa, com preço bom, para casal pode ser talvez uma dificuldade. Bom, outra desvantagem de fazer intercâmbio em casal pode ser o fato de uma das pessoas do casal querer mudar os planos, querer fazer alguma coisa diferente. E quando a gente está em casal, a gente tem que fazer as coisas junto, né? Pensar sempre em dupla, né, gente? Então, uma outra coisa que talvez seja um pouquinho... que a pessoa vai ter que se esforçar um pouquinho mais a gente vem pra cá fazer o intercâmbio para estudar inglês. Isso é polêmico, hein? Então assim, quando a gente vem pra estudar inglês e a gente tá em casal, a gente primeiro... é muito mais confortável falar em português. É super difícil a gente ficar se falando em inglês. A gente não conversa em inglês. Não, a gente não fala. A gente fala em português entre nós. E também porque, assim, no nosso caso, o Diego, ele já veio com um nível de inglês melhor que o meu. Então, o que acontece? Acaba que sempre que a gente tem uma situação, ou vai comprar alguma coisa, ou vai precisar pedir... Agora o nosso nível de inglês já é bem parecido. Então, quando a gente chega, acaba que a gente usa a pessoa que fala mais, tipo uma bengala. Então, essa pessoa, se o casal não tiver um equilíbrio de ajudar o outro, pode prejudicar. E aí, então, tu tem que ter um esforço bem grande para te concentrar no aprendizado do idioma, né? Eu, no início, tinha vergonha. E o Diego sempre me empurrava. Eu sempre fui sem vergonha. Não, mas até a dica que a gente dá pro casal que chega, que tem um nível de inglês muito diferente um do outro, a pessoa que tem o nível melhor, tenta não ajudar tanto a pessoa que tá no nível pior, porque a gente tem que se colocar ali na linha de frente para tentar conversar, a gente tem que se esforçar, né? A ajuda que a gente fala, assim, não é deixar a pessoa se ferrar, né? Ou não é ajudar na questão dos estudos, não ajudar na questão de, por exemplo, precisa, sei lá... Na hora de pedir o café. Pedir o café, precisa comprar um pão. O Diego fazia muito, a tua vez. Então isso ajuda a gente a desenvolver, né? Então isso é uma questão que do casal pode ser um ponto negativo se o casal não tiver um foco, enquanto que uma pessoa que vem sozinha, ela vai ter que se virar. Ela obrigatoriamente vai ter que pedir suas coisas sozinha. Ela não tem opção de dizer, eu tô com vergonha, né, tu tem um inglês melhor. Não, ela vai ter que botar a cara a tapa e ir lá e fazer. Então, essa questão do idioma aí, então, é uma questão, pode ser uma desvantagem, assim, ou não. Então, o casal tem que estar bem alinhado nisso. Mas a gente pode ajudar um com outro com as dicas, né? Sim. Um aprendeu uma palavra nova, alguma expressão diferente, a gente tenta ir trocando essa experiência. A gente troca. Às vezes vai no trabalho, escutei uma coisa, não sabia o que era. E a gente troca, e a gente vai corrigindo também. Acho que é legal, a pessoa corrige, é bem importante. A pessoa tem que estar aberta a isso, gente, né? Bom, gente, essa foi a nossa opinião, baseada na nossa experiência. E a gente até tentou falar de coisas assim que servem para qualquer intercâmbio, né? Não só aqui para Irlanda. Para onde a gente for viajar, isso é muito importante. Inclusive, para qualquer experiência, mesmo dentro do próprio Brasil. Vai mudar de estado, é bem diferente, gente. Né? Tem que pensar essas coisas, então é muito importante. Ou o casal vai ter uma afinidade muito grande, ou às vezes eu conheci muitas pessoas aqui, colegas, que vieram com o namorado e separaram no meio do intercâmbio. Acontece. E não... Chega aqui é o vai ou racha, né? Então, assim,
essa é a nossa experiência. Acho que se tiver num relacionamento mais ou menos antes do intercâmbio, então não vem junto, né? Se É, tiver mais ou menos, não vai dar. é verdade, eu acho que tem que estar os dois muito firmes nesse propósito, então esteja firme no propósito, sejam companheiros e dividam as experiências, se apoiem, sabe? Essa eu acho que é o que a gente pode dizer pra vocês, assim, que querem fazer o intercâmbio casal. E a experiência é a experiência de cada um. Vai ter perrengue pra ter casa, vai ter perrengue pra ter trabalho. Pra tudo na vida, né? Gente, cada um tem a sua experiência, mas eu acho que esses pontos são importantes da gente levar em consideração como propósito. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Hoje vamos ficando por aqui. Então, se gostou, divide aí com o pessoal que tá pensando em fazer aquele intercâmbio. Conhece algum casal aí que talvez queira fazer um intercâmbio, ou tá com medo de fazer? Ou tem um receio, né? Então, divulga aí pra ele ver um pouquinho da nossa experiência. E depois é só aproveitar, gente. Vamos lá. Obrigadão. Tchau, tchau. Até o Até próximo. mais.